Boa noite, queridos irmãos. Vamos começar hoje com a leitura do livro Convite de Sheila. A mensagem é com o título Quando? Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir, junto a Deus, representará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Neste exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje, é possível enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Uma boa palestra a todos. Ótimo, obrigado. Meu boa noite a todos. Que a paz e que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez em nossa casa. Sintam-se abraçados, acolhidos pelos trabalhadores da casa, pelos trabalhadores espirituais. E como é de costume, em todas as atividades das casas espíritas, e na nossa não é diferente, antes de qualquer atividade, a gente sempre se envolve numa prece, numa oração, para que a gente consiga a sintonia e a harmonia necessárias para o desenvolvimento das atividades. Sendo assim, com os nossos pensamentos agora harmonizados, procurando a sintonia com os bons espíritos, elevamos a Ti, Pai Criador, o nosso sentimento de profunda gratidão pela oportunidade que nos é concedida daqui estarmos na noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, por toda assistência, por todo amparo que recebemos desde o instante em que acordamos, em que abrimos olhos para um novo dia, para a vida. Agradecemos a presença amiga dos anjos guardiões, dos espíritos familiares que nos amam e que nos cercam, nos sugerindo sempre os bons pensamentos, as boas ideias, facilitando-nos a caminhada, a jornada que todos nós temos de percorrer. Sendo assim, harmonizado que estamos, pedimos à espiritualidade presente a permissão para darmos por iniciadas as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus.
Então, as atividades da palestra da noite de hoje é com o nosso irmão... Deu branquinho agora aqui. Pedrinho, meu Deus. Com o nosso irmão Pedrinho e a Tereza. Eles vêm da Casa Espírita Fé, Amor e Caridade de Laguna. Sejam muito bem-vindos e que a espiritualidade os inspire. Obrigado. Que assim seja. Obrigado. Pode botar, tá bom. Boa noite a todos. É com imenso prazer que a gente retorna a esta casa, que a gente já esteve aqui, acho que faz uns 3 anos, 4 anos, o tempo passa tão rápido que a gente se perde totalmente, né? Então, eu acredito que seja 3, 4 anos. E a gente retorna hoje, e a gente costuma fazer também palestras assim, ó, intercalamos com algumas músicas. São poucas, não se preocupem, né? É umas 2, 3, mas é assim importante que é um momento de reflexão. A gente conversa, troca ideias, conversa, e a música faz com que a gente penetre vibratoriamente no tema e também damos asas, abrimos os nossos pensamentos, os nossos campos vibratórios com a música, porque ela tem, a boa música tem essa capacidade de abertura de campos vibratórios para que os bons espíritos possam interagir conosco na dimensão em que eles se encontram e que isso favorece o bem-estar, a saúde, coisas boas com certeza surgirão em função desse tipo de atividade. O tema que a gente trouxe hoje para conversar um pouco é um tema não muito falado no meio espírita. Estamos passando uma época agora de comemorações a respeito dos momentos da crucificação, dos momentos em que Jesus trilhou nos seus últimos caminhos, lágrimas e muito sofrimento, gerando aquilo que a história tentou nos contar de um fato ocorrido há muitos e muitos anos, há mais de 2000 anos atrás. E tem uma passagem interessante que são as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Tanto é importante que alguns autores fizeram obras baseadas nessas 7 últimas palavras, nesses 7 últimos conceitos dele, quando já se encontrava pendurado no madeiro. E evidentemente que da parte de Jesus, em relação a nós, tudo é motivo de aprendizado. Qualquer fator que se observa no meio registrado nos testamentos, no Novo Testamento, a respeito dos seus conceitos, é um conceito de aprendizado, e até mesmo neste momento de dor, de sofrimento, onde ali se fechava um ciclo do personagem que nós conhecemos como Jesus, mas não o governador espiritual do planeta, que sabemos que ele é, e que nos dá sustentação, nos governa desde a formação da Terra, e isso é mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás. Então a gente imagina a hierarquia de um espírito desse, que nós poderemos dizer que é um espírito crístico, de alta hierarquia espiritual. E foi Haydn, um pai da sinfonia, que fez uma obra em cada uma desses conceitos a respeito das chamadas 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Qual foi a primeira? Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Quando Jesus assim se expressou, ele estava dando por conhecimento a ignorância espiritual da humanidade naqueles tempos. E automaticamente abria o seu coração, sabendo que de sua parte nada estava a cobrar da atitude insana, desequilibrada de um povo daquele tempo. Tem uma passagem também interessante de Mateus que nos faz refletir sobre o perdão, porque Pai, perdoai-lhes, nos dá a condição também na necessidade do perdão.
para nós perdoarmos uns aos outros. O próprio Pai Nosso tem essa conotação. Pai, perdoai, assim como nós perdoamos. É uma conotação de necessidade de entendimento. Tem uma passagem que diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? E a famosa frase que ele diz: não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, a tal ponto em que eu não preciso mais perdoar porque eu não me ofendi. Agora, será uma reflexão? Tudo isso são reflexões que nós gostamos de fazer a respeito dessas passagens. A reflexão assim, Pai, eles não sabem o que fazem há 2000 anos. Hoje, nós sabemos o que fazemos. Não cabe mais a nós como humanidade, não é individualidade, a nós como humanidade, nós não sabemos o que fazemos, nós sabemos. Então a responsabilidade de nossos atos, do ponto de vista espiritual, é muito maior do que a humanidade naquele período de tempo, em que ele mesmo reconhecia que eles não sabiam o que estavam fazendo. A reflexão, estou exercendo, reflexão, cada um consigo mesmo, perdão. Sou capaz de perdoar e acolher a quem me ofendeu? São questões que a gente faz refletir a respeito dessa simples palavra que Jesus proferiu no madeiro, na cruz. No Espiritismo, nós temos a caridade como princípio, até em que Kardec nos fala: fora da caridade não há salvação. E a gente sabe que a salvação é de nós para conosco, assim como o paraíso é um estado de alma. Aonde quer que nós estivermos, no lugar maravilhoso ou no lugar dificultoso, o estado de alma, poderemos estar no inferno da consciência ou na plenitude de nossa tranquilidade espiritual, independente do meio externo em que nos encontramos. Então, a caridade diz respeito a essas questões quando sabemos que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão incondicional das ofensas. É esse o resumo que os Espíritos nos deram a respeito do princípio da caridade. Então, esta foi a sua primeira sentença, a sua primeira palavra. E a gente traz uma música já, para não ficar um ambiente muito assim, pesado. Não se preocupe que nós estamos em processo de evolução. Todos nós, senão não estaríamos aqui reencarnados num planeta ainda de prova e expiação. Esse processo é natural, de transformação, em que nós vamos, à medida que o tempo passa, transformando-nos a cada dia. Nós vamos tocar agora, então, Laudate Dominum. É uma música de Mozart, um pedaço, né? Vamos resumir aqui, porque isso é para coral. E Laudate Dominum é louvor ao Senhor. Então, elevemos os nossos pensamentos em prece neste momento, agradecendo por tudo que nós temos, por tudo que nos envolve na vida, por tudo que nos envolve no estado de consciência em que nós nos encontramos. Vamos lá, Tereza? Vamos ver como é que sai.
Vamos lá. Segunda sentença dele, das 7. Hoje estarás comigo no paraíso. Está registrado em Lucas 23, 43. Jesus é crucificado, um processo de tortura, porque era completamente inocente. E a morte na cruz era uma prática, na época, dedicada somente aos acelerados, aqueles mais tenebrosos, em que necessitavam e que eram condenados à morte. Então era condenado a morrer pendurado numa cruz. E ele foi, como todos sabem, entre 2 ladrões. Se fosse algo relacionado com uma certeza, ele não estaria ali, porque ele nada tinha perante as leis dos homens que pudesse justificar aquele tipo de penitência. Mas ele não assumiu o papel de juiz. Exerceu a solidariedade ao sofrimento alheio. Ele solidarizou-se ao sofrimento de ambos que ali se encontravam. E mesmo em meio ao pior sofrimento, oferece companhia a outros sofredores. À primeira vista, essa sentença dá a entender de que a entrada no paraíso é somente simplesmente pelo ato do estar querendo sair de uma situação de sofrimento. E nós sabemos que o processo de purgação do espírito se efetua através de diversas existências espirituais. Mas se alguém, em determinado momento, consegue sintonizar-se com a necessidade de modificar-se interiormente, já é um grande passo para que ele possa enfrentar a si mesmo e os problemas relacionados com as suas atitudes no futuro. Eu fui atrás de um dado da Bíblia a esse respeito aqui. A passagem é um pouco mais complexa e se encontra assim na Bíblia, que foi traduzida por Frederico Lourenço. Frederico Lourenço é um português, um professor catedrático que fez uma tradução direto do grego. E ali diz assim, um dos malfeitores que tinha sido crucificado insultava-o, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti e a nós. Muitas vezes é comum nós encontrarmos esse tipo de atitude. Não és conhecedor no meio espírita, qualquer meio religioso? Então, assuma a posição e livra-te dessa situação de sofrimento e me livra também. Como se o processo de transformação do indivíduo fosse exterior e mágico. Mas o outro, o chamado bom ladrão, mas o outro respondendo, repreendeu-lhe o outro e disse: não temes a Deus, tu que estás no mesmo suplício? Nós sofremos justamente, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele, Jesus, nada fez de mal. E dizia: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele sentenciou esta palavra. E Jesus disse-lhe: amém te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, iniciou-se esse processo através da boa vontade do indivíduo e reconhecer as suas próprias deficiências e as suas próprias dificuldades de entendimento. A terceira sentença: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Quando a gente sabe que acompanhou Jesus na cruz 3 Marias, por isso o nome dado às estrelas, 3 Marias: Maria sua mãe, Maria sua tia e Maria de Magdala. E um único apóstolo,
João. Sabia Jesus que naquele momento de sofrimento e dor, a qual a sua mãe, Maria, Espírito iluminadíssimo, iria enfrentar sem a sua presença, ele fez com que, naquele momento, nós entendêssemos que o seio familiar se expande ao ponto das necessidades mútuas e de entendimento entre as criaturas. E naquele momento, ele afirma: mulher, eis aqui o teu filho, teu filho, eis aqui tua mãe, fazendo com que a presença de Maria na vida de Jesus não foi ocasional, foi importantíssimo. Se nós verificarmos quem deu os primeiros embalos éticos e morais a uma criança recém-nascida, foi Maria. Espírito iluminadíssimo, que sabemos que hoje, além de outras funções para nós sofredores, para a humanidade encarnada e desencarnada, ela tem um grande arsenal de auxílio aos suicidas. Para termos uma ideia da importância de Maria, nós encontramos no Alcorão, que não tem nada a ver com o cristianismo, diversas passagens a respeito de Maria, capítulos inteiros. Maria é a única mulher nomeada no Alcorão, que diz que ela é a maior de todas as mulheres. Jesus é o único profeta cuja mãe é mencionada no livro sagrado do islamismo. Então, extrapolou fronteiras o conhecimento, a ideia daquele ser iluminado que ali se encontrava. E a reflexão que a gente pode fazer: estamos nós exercendo a presença maternal e cuidadora junto aos sofredores? Aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes, necessitando de um esclarecimento, de um auxílio, de uma reflexão. Maria nos ensinou esse aspecto ao ponto de legar à humanidade conceitos grandiosos a respeito da sua presença. Nós vamos tocar uma Ave Maria, em homenagem a Maria e em homenagem a todas as mulheres. Mas essa Ave Maria que nós vamos tocar é uma Ave Maria um pouquinho diferente. O pessoal mais antigo, certo, né? Como eu, assim, vou fazer 60. Vocês conhecem a Ave Maria do Morro? De Heriberto Martins? O pessoal, quando faz assim, tudo acima de 60. Em qualquer lugar que eu faça essa pergunta, aí o pessoal assim, é 60, 65, 70. É uma música linda, maravilhosa, né? De Heriberto Martins. Ela foi composta em 1942. Aí a gente fez um arranjo aqui. Não é diferente. Ok? Vamos lá? Vai.
A quarta sentença, obrigado. A quarta sentença que ele falou, ele diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? À primeira vista é preocupante a gente verificar que um ser dessa magnitude tivesse alguma dúvida naquele instante e naquele momento a respeito das questões relacionadas com a morte, com os momentos de dor e de sofrimento atroz, como se tivesse fracassado naquele momento. Mas a história nos dá uma reflexão um pouco diferente. O povo hebreu, o povo judeu, trazia nesses momentos de prestes à morte um salmo de Davi, Salmo 22, e Jesus era judeu. E este salmo de Davi se inicia com: meu Deus, por que me abandonastes? Até a metade é um salmo que denota sofrimento, dor, atrocidades das mais diversas. Da metade em diante, ele reflete a bondade divina, a grandeza do Criador, a transformação de esperança, de equilíbrio do próprio indivíduo. E Jesus, naquele momento, estava fazendo com que uma profecia se cumprisse, que era esse salmo que havia sido escrito 1000 anos antes da sua presença na terra. Mas quem de nós não vive momentos de dor, de sofrimento, de dúvidas a respeito do amanhã? Quem de nós não tem a possibilidade de ter dúvidas a esse respeito? Mas não era o caso de Jesus, mas muitas vezes é o nosso caso. Mas nós temos que ter a certeza e a convicção dos processos de dor e de sofrimento que nos acompanham, como sendo purgações do próprio espírito através do tempo e através do espaço. O que nós podemos refletir a esse respeito, assim, estamos nos preparando para este momento? A gente sabe muito bem que o momento da morte, do desencarne, não é ficar pensando nele. Tanto é que Confúcio tem uma frase ótima: saiba bem viver e bem saberás morrer. Mas por que mesmo no meio dos crentes, do ponto de vista daqueles que acreditam na religião, na imortalidade da alma, no meio espírita, imortalidade da alma, comunicação com os espíritos, nesses momentos atrozes, nós ainda muitas vezes temos o medo, a dúvida, a insegurança? Se nós refletirmos do ponto de vista religioso, muitas vezes isso é comum e natural. É o instinto de conservação que todos nós trazemos. Mas é importante também refletirmos por outro prisma essas questões, por um prisma filosófico. Imaginemos nós cenas qualquer que seja, quando tivemos 3, 4, 5 anos de idade, aqueles que se lembram. Eu me lembro de alguma coisa assim, qualquer que seja. Vocês se lembram? Se não for 3, 4, 5, 6, a gente se lembra. Lembrei, né? Estamos lá, a mãe dando comidinha, enfim, tem essa lembrança, certo? Vamos mais adiante no tempo, nós assim, adolescentes, quem não se lembra? Todos nós nos lembramos de algum aspecto daquele período. Depois, numa idade mais um pouco avançada, lembramos também. Semana passada, lembramos. O corpo não é o mesmo. Nós não temos aquele corpo do neném que nasceu da criança com os 4 anos hoje. Todas as células foram transformadas. Não temos mais o mesmo corpo, mas temos no fundo dessas lembranças, nós temos a consciência de que alguém que lá estava, que era eu, que era cada um de nós. Nós é que vivenciamos aquilo.
Então, se o corpo não nos destruiu, porque nós temos a consciência que fomos nós, por quê? Por que a morte iria destruir? São aspectos não religiosos, mas filosóficos, que nos faz refletir também com mais propriedade a respeito da tranquilidade e segurança nesses momentos. Sócrates tem também um pensamento filosófico interessante. Ele diz assim, cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. Vou repetir. Cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. Vou dar um exemplo. O que é que destrói o ferro? A ferrugem. A ferrugem é um mal próprio do ferro. O que é que faz com que uma maçã, qualquer alimento se deteriore? É o processo bacteriológico que ali se encontra, ele é um mal próprio. O que seria o mal da alma? Os vícios, as paixões, não é isso? Mal da alma, mas não destrói a alma. Então, se o mal da alma não a destrói, por que a morte iria nos destruir? Essa é uma reflexão importante que nós podemos agregar como forma de reflexão a respeito destes processos que nós trazemos como vivência na vida. Quinto, tenho sede, está registrado em João 19, 28. Além da sede provável que pode ter sentido naquele momento que ali se encontrava, nós podemos trazer para os nossos dias e dizer que a sede como avidez de conhecimento. Nós devemos manter a nossa sede de saber, a sede de entender as questões espirituais, filosóficas do mundo, para que nós possamos aprender cada dia mais pela reflexão, pela identificação de conceitos que a vida nos apresenta. E ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João, qual era a sede? De entendimento, de onde viemos, o que somos, para onde vamos, o que é Deus. Olha a sede. Kardec, naquele momento que começou a compilar o livro dos Espíritos, o que é Deus? Era a procura fremente de todas as épocas, porque se perguntava quem é, personificando o velho de barbas brancas. E ele perguntou o que é, mudou a conexão. O que é que os Espíritos responderam? Inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Então a sede de conhecimento deve ser uma tônica constante em nossas vidas, independente da idade que nós nos encontramos. Estamos sempre propícios e aptos ao aprendizado. Sexto, tudo está consumado. Tem total confiança na justiça divina naquele momento. É o que nós devemos ter nos nossos momentos de dificuldade. Sabemos que muitas vezes é difícil, mas ter confiança que tudo estará ocorrendo de acordo com as diretrizes das leis divinas, onde se encontra Deus na sua essência como soberana justiça e soberana bondade. Tranquilidade dele de ter cumprido integralmente a sua missão na terra. E nós também temos que ter este fanal e este processo de entendimento, cumprir a nossa missão reencarnatória. E se perguntarmos para os espíritos iluminados qual é a minha missão, fazer o bem, fazer o melhor. Não tem nada de especial. Todos nós somos convidados a nos transformarmos ao ponto de retornarmos melhores do que tivemos quando aqui chegamos na última reencarnação em que nós nos encontramos nesse momento.
Nós podemos dizer, tomara que a gente consiga dizer como Pablo Neruda disse, um grande escritor, né? Confesso que vivi. É isso, é simples. Confesso que vivi. A última reflexão, a última palavra dele na cruz é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele viveu intensamente, enfrentou a morte com paz, com tranquilidade, confiança e serenidade. Jesus morreu, desencarnou com total confiança no Pai, ao ponto de dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A reflexão que nós podemos tirar dessas 7 últimas palavras de Jesus da cruz é perdão, necessidade, união, apoio, solidão no sentido que nós somos individualidades e através da intimidade nós promovemos esse processo de crescimento. Sede de saber, sede de justiça, compromisso e sentido da vida. Se nós temos um sentido, nós caminhamos em direção do processo contínuo de evolução e de reflexão. Agradeço a atenção de todos. O assunto é bem complexo, mas a gente conseguiu dar umas pinceladas aí, principalmente com a música, e nós fechamos por aqui a nossa reflexão da noite de hoje. Vamos encerrar com a música, só que agora vocês vão cantar. Nós vamos encerrar com a oração do São Francisco. Então assim, vamos fazer um coralzinho aqui. Vamos fazer um ensaio só, hein? Um só. Vamos fazer com refrão, é isso? Nós vamos fazer um ensaio com refrão. Se eu achar que está ótimo, a gente vai fazer. Senão eu vou dizer: olha, pessoal, até a próxima. Vamos lá. Ó Mestre, todo mundo vai cantar aí, ó. Sei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Excelente! O coral está feito. O coral do centro está feito. Agora vamos tocar ela inteira e vocês vão cantar. Vou fazer uma introdução, tá bom? Ela faz uma introdução e nós começamos, principalmente no refrão, hein? Vamos lá. Quem sabe ela inteira cantem. Quem canta seus males espanta. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a... Agora é o grande momento. Vamos lá, todo mundo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
Maravilhoso. Com a mesma sintonia, então, nesse instante, com os pensamentos envolvidos pelas luzes que aqui se fazem presentes, queremos agradecer a Ti, Deus Pai, pela oportunidade concedida a todos nós que aqui estamos presentes nesta noite, de recebermos essas bênçãos, a bênção da palavra que nos esclarece, que nos ilumina, que nos orienta, a dádiva de enxergar, de poder falar, de conversar, a sabedoria de ouvir. Muito te agradecemos, Senhor, por esses instantes. Que possamos nós, ao sairmos desta casa, levarmos conosco dessa alegria, dessa satisfação pela dádiva da vida. Rogamos a todos aqueles irmãos que aqui não puderam estar, que sejam envolvidos pela presença amiga e salutar de um Espírito amigo, do seu anjo guardião, do Espírito protetor, a lhe envolver a alma em harmonia, em serenidade, em paz interior. Sendo assim, pedimos à equipe espiritual a permissão para darmos por encerrado as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus, que assim seja.